esse desejo de fazer essa live me veio essa semana, se eu estava observando o relacionamento dos meus filhos, né? Entre eles e às vezes até as discussões, os conflitos e as idades, né, que são diferentes, daí tem várias brigas que estão ocorrendo, né? Porque às vezes um quer pegar o brinquedo do outro, um é maiorzinho, quer brincar com algumas coisas, mas aí o outro também quer. Por mais que eles tenham necessidades diferentes, mas o menor quer imitar o maior às vezes quer espaço, ou às vezes o maior, eu percebo que ele quer, né, se fazer pequeno para ser mais visto, então tem colos que a gente dá pro menor, tem coisas que a gente faz, e o maior às vezes quer chamar nossa atenção para também receber esse amor. Então, como é desafiador, né? Nós, como mães, como pais, tá mediando, né, essa relação. E por mais que muitas vezes a gente tente, né, dar o nosso melhor, muitas vezes ficam aí lacunas, né? Às vezes a gente também se perde. Quando a gente vê, às vezes a gente está transformando um culpado, o outro é a vítima. A gente está tomando lado, ou a gente está sendo mais juíza do que uma mediadora. Então, são muitos desafios aí diariamente que a gente, como pais, a gente tem nessa relação, né? E como é importante a gente trazer consciência sobre isso para que a gente consiga, né, formar relacionamentos mais saudáveis entre irmãos, né? Porque muitos de nós, né, adultos, não temos um relacionamento tão saudável assim com os nossos irmãos, né? Muitas vezes a gente até hoje carrega mágoas, carrega feridas. Muitas vezes como irmãos, né, a gente mesmo se sentiu comparado, se sentiu, disputava, né, muito amor dos nossos pais, e a gente vê os nossos filhos, né, fazendo isso, e a gente, quando for corrigir ou quando for atuar, a gente tem que ter muito cuidado para não repetir essas mesmas coisas que a gente sentiu na nossa própria pele, né, porque muitas vezes a gente compara eles, a gente critica um, a gente tem expectativas sobre o comportamento do um, a gente compara com o comportamento do outro, né? E muitas vezes a gente tá aí plantando sementinhas de mágoas, de ciúmes, de um se sentir injustiçado, de mais brigas. Então a gente, como pais, a gente tem que cuidar para que a gente não plante ainda mais e faça crescer ainda mais essas sementinhas, né? Que já faz parte. O relacionamento, ele há conflitos no relacionamento, né? Só que quando eles são em excesso, quando a gente percebe que tá saindo, tá ficando muito disfuncional, tá tendo muita briga, muita disputa, a gente tem que olhar um pouco mais para dentro, né? A gente tem que tentar entender como pais, por que eles estão brigando tanto, né? Como que tá o relacionamento dessa casa? Porque os filhos também, eles refletem muito bem, né, esse relacionamento, como que tá muitas vezes o relacionamento de pai e mãe. Então, muitas vezes os filhos, eles vão refletir um pouco desse relacionamento, né? Se está um relacionamento, às vezes, entre pai e mãe, de muita briga, de muita discussão, quando vê, os filhos também já estão fazendo isso também, estão se brigando, estão tomando um lado, né? Um defende um, outro defende o outro, um se associa à mãe, às vezes um se associa ao pai, enfim, né? Tem que observar essa dinâmica familiar como um todo, que muitas vezes pode estar refletindo nas crianças, né? No relacionamento que está se construindo com essas crianças. Então, são muitas coisas pra gente às vezes olhar, né? Eu que atendo as mães e converso com as mães, eu falo assim, é uma visão que a gente tem que ter profunda, uma visão ampla, né? Não dá pra gente julgar o comportamento ou culpar um, culpar outro, tomar posição, né, de um, de outro, o outro é totalmente errado, esse aqui tá... Porque isso só prejudica os relacionamentos ainda mais, né? É preciso esse olhar mais amplo, esse olhar maior, é preciso esse olhar mais profundo, né? Do que tá por trás desses comportamentos, né? Como que tá o ambiente? Será que tá tendo um espaço de individualidade de cada filho? Será que tá tendo um espaço de ele se sentir amado, né? Cada um de acordo com as suas necessidades, com o seu temperamento, porque cada um é diferente. E existe também esse espaço de disputa, muitas vezes é por disputa do amor materno, é por disputa do amor do pai, né? E como a gente conduz tudo isso vai aumentar ainda mais ou não essas feridas, né? Então, ter esse cuidado, nós como mães, nessa condução, né? E existe também um momento da relação, né? Onde as crianças, por mais que elas tenham desafios, por mais que elas tenham diferenças,
elas estão muito unidas, né? Elas estão ali um para proteger o outro, estão muito unidas. Existe esse momento de conexão, de união, né? Apesar das diferenças. Só que vai chegando um momento, né? Há também uma imitação, né? Normalmente o menor quer imitar o maior e tudo mais, né? Só que há um momento também de individuação, né? Onde essas crianças elas vão crescendo e cada um, né? Vai se descobrindo, né? Se descobrindo seus gostos, descobrindo sua vontade, descobrindo quem é nessa relação, né? Só que isso, se muitas vezes a gente como pais não cuidar, né, às vezes do rótulo, como a gente fala, ou às vezes até o próprio relacionamento entre irmãos, pode ir apagando essa individualidade de cada um, né? Porque daí cada um às vezes pode começar a vestir aquelas máscaras, seja máscara de boazinha, seja máscara de quietinha, né? Então muitas vezes pode cada um começar a ocupar um papel, né, para se sentir visto, se sentir pertencente. Então, se um irmão ele é muito obediente, ele é muito faz tudo que a mãe quer, se um irmão ele é muito o queridinho da família, o outro para ser visto, né, e para chamar atenção, ele pode começar a ocupar um papel de tipo assim, eu vou dar um pouco mais de trabalho, eu vou fazer coisas diferentes, enquanto meu irmão tá aqui, eu vou ser um pouco mais rebelde, porque ele também quer ser visto, né? Então, cada um acaba ocupando esse papel para ser visto, para se sentir amado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado que muitas vezes esses papéis que cada um vai ocupando, os nossos filhos, ou a gente mesmo que ocupa, muitas vezes não é a nossa essência, né? Muitas vezes a gente vai se desconectando da nossa essência para pertencer àquela família, para ser visto, para ser aceito, para ser amado, né? Então, esse resgate também é muito importante, porque a gente, como pais, hoje, a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, de ampliar nossa consciência para preservar isso das nossas crianças, né? E ainda assim, a gente não vai ser perfeitos. Vão ter muitas feridas que vão acontecer nesse relacionamento, vão ter muitos conflitos, né? E por mais que a gente tá aqui buscando, tirar também esse lugar de autocobrança, sabe? A gente tá aqui, a gente tá buscando entender, buscando ajudar a melhorar esses relacionamentos, mas também sair desse lugar de cobrança excessiva, de não, meus filhos não podem brigar, não vai acontecer, né? Irmão não pode brigar, tem que sempre dizer eu te amo, tem que ser o melhor amigo. Então a gente tem que cuidar com essas crenças que a gente carrega, que muitas vezes só nos afastou, né? Por fora, a gente ia lá, dava um abraço que era obrigada, a gente tinha que pedir perdão, né? Só que por dentro, aquela raiva, aquela mágoa, às vezes ela tá aí dentro, né? Tá até hoje. Então, muito melhor do que obrigar, né? Isso acontecer, a gente ser sincero, a gente ser humano dentro da nossa casa, a gente trazer conversas importantes, né? A gente trazer, a gente deixar com que as emoções sejam expressadas, né? Às vezes a gente vai sentir raiva das pessoas, o que a gente não pode ter que cuidar o que fazer com essa raiva, né? Mas às vezes a gente vai sentir raiva do pai, vai sentir raiva da mãe, vai sentir raiva da irmã, e tá tudo bem, só que eu não posso o quê? Eu não posso desrespeitar o outro com essa minha raiva, eu não posso falar coisas, eu tenho que saber lidar com a minha raiva, né? E se eu errar quando eu lidar, eu vou ter que aprender a pedir desculpa, me retratar, né? Isso é se relacionar de verdade, né? Um relacionamento, ele nunca é uma linha reta, ele é uma linha que muitas vezes sobe, desce, vão ter conflitos, vão ter desafios, vão ter vários tipos de emoções, né? É errado a gente dizer para os nossos filhos, não, tem que ser sempre amiguinho do humano. Deus o livre de falar isso pro humano, e não sei o quê. Porque muitas vezes a criança, ela vai guardando tudo aquilo para dentro de si, e no fundo ela tá com raiva do irmão. E no fundo ela não queria dar um abraço naquele momento. Mas não quer dizer que ela não vá dar um abraço depois. Mas naquele momento pra ela tava com muita flor da pele a emoção. E daí tem uma mãe e um pai ainda mais brigando, ainda mais obrigando. Não, tem que abraçar. Não, tem que botar dentro da camiseta pra fazer as pazes, né? Muitos de nós vivemos isso. E até que ponto que isso é verdadeiramente saudável? Né? Até que ponto que essas pazes elas foi verdadeiramente feita? Ou só foi algo externo? Então é importante a gente como mães, a gente tá tendo consciência do que são verdadeiros relacionamentos, sabe? E hoje eu percebo que são muito poucos verdadeiros relacionamentos, é muito relacionamento de fachada, né? E daí fica aquela família, só que é a família perfeita, mas é uma família que não tem conexão profunda, sabe? Que só tem relacionamentos superficiais. E a gente não quer que os nossos filhos, como irmãos, tenham relacionamentos só superficiais. A gente quer que eles possam estabelecer limites,
que eles possam saber, né, que cada um importa para a família, que eles possam saber que cada um é diferente, mas que cada um pode ser, que é aceito, né, e é bem querido pela família. Então, que tipo de relacionamento a gente anda cultuando dentro da nossa casa, né? Um relacionamento que, no dia das mães eles se veem, no dia do aniversário e tal, mas são relacionamentos rasos, né? Mas eles nunca brigaram, tal, nunca brigaram, mas nunca tiveram às vezes um relacionamento de verdade. Então, a gente está tendo oportunidade, né? Só que isso é muito mais fácil quando a gente passa por esse processo de cura, de questionamento das nossas relações, né? De fazer as pazes e de descobrir a nossa própria essência, quais são os meus gostos, que muitas vezes a gente tá ainda vestindo essas máscaras, a gente tá ainda muito nas nossas feridas, das nossas crianças, ferida, né, interna, do nosso adolescente interno. Então, enquanto a gente muitas vezes não passar por esse processo de cura, vai ser um pouco mais difícil a gente conduzir os nossos filhos em ter um relacionamento mais saudável, porque a gente ainda tem muita dificuldade, tem muitas dores dentro da gente, né? Então, não dá para eu falar só sobre comportamentos, relacionamentos de irmãos, sem eu também olhar de como eu acredito que é um relacionamento de verdade entre irmãos, né? De como que foi o meu relacionamento com a minha irmã, o que eu aprendi com aquilo, né? O que eu quero carregar adiante, o que eu não quero mais, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso olhar, né? O que eu preciso me aprofundar para curar algumas coisas que ainda dói em mim, para poder ajudar os meus filhos a terem um relacionamento mais saudável entre irmãos. Então, a maternidade, ela sempre traz esse chamado, né? Os nossos relacionamentos, eles são muito espelhos. E quando eu olhei meus filhos ali brigando e tudo mais, eu lembrei muito da minha relação com a minha irmã, de alguns desafios que eu enfrento, enfim. E do quanto, às vezes, olhar para isso vai me ajudar muito mais eu poder e eu conseguir ajudar eles, né? Do que eu estar só buscando dicas de como lidar, buscando isso, buscando aquilo, numa coisa mais superficial, né? Claro que é importante ensinar os nossos filhos, né? Às vezes, cada um respeitar a individualidade do outro, ter um momentinho com cada um, que às vezes vai ajudar, né? Para que cada um se sinta amado, se sinta preenchido, se sinta visto, né? Quando eles estão com comportamentos muito desafiadores entre eles, muitas vezes é um convite para a gente olhar, né? Qual a necessidade de cada um que não está sendo preenchida, né? Como que tá o ambiente familiar, se tá também de muita briga, isso está refletindo também nos outros relacionamentos. Então, as nossas relações, elas são sempre um convite para a gente olhar de forma mais profunda, para a gente mergulhar em talvez processos mais profundos, né? Eu dentro da mentoria ali com as mães raízes curadas, eu acabo mergulhando mais profundo. Por quê? Porque se a gente ficar só ali nos rasos do comportamento do filho, claro que nas orientações parentais eu ajudo e a gente conversa sobre comportamentos, conversas como coisas que a gente já pode estar melhorando nesse ambiente, algumas coisas que podem estar por trás, mas a maioria das pessoas, né, enquanto a gente não mergulha nesse processo, às vezes mais profundo, depois que acaba a orientação, às vezes com o tempo ela volta a acontecer esses problemas, né? Porque enquanto a gente não tratar a raiz, né? E a raiz às vezes parte muito mais da mãe, entrar talvez nesse processo de curar suas próprias raízes, seja raízes relacionais, seja raízes da nossa própria história, né? Enquanto a gente não cura, a gente acaba sem querer, ainda que de forma inconsciente, repetindo esses mesmos desafios que a gente passou na nossa própria vida, né? Deixa eu ver o que a Erika botou aqui. Estou me sentindo muito sobrecarregada, fico em casa o tempo todo cuidando dos meus 2 filhos de idade diferente, amo muito eles. Não é reclamando deles, mas não estou aguentando mais de tanto estresse. Eu sinto muito, Erika, eu sei que é puxado, né? Ficar em casa cuidando o tempo todo das crianças é desafiador, porque eles consomem, né? Demandam bastante, né? Então, o meu conselho é que tu possa, né? Tirar um tempo para ti. Se não tá dando para tirar um tempo para ti de forma isolada, saia com as crianças, vai para um parque, sabe? Pisa na grama, dá uma caminhada, pega um sol no rosto, te conecta um pouco com essas coisas que possam te fazer bem, né? Se tu puder ter um tempinho sozinha, né? Organizar às vezes a tua rotina, organizar o teu dia para que tu também possa ter um tempinho para ti, às vezes organizar o sono das crianças, né? Para não dormir tão tarde, que tu tenha um tempinho para ti. Tudo isso são coisas que podem te ajudar, né? E que tu não necessariamente dependa dos outros, né? Porque às vezes quem tem rede de apoio, maravilhoso, mas tem pessoas que não têm com quem contar. Então, quando a gente organiza a nossa rotina, quando a gente organiza a nossa vida, ou quando a gente tira esses momentinhos, né? Pra gente ir pra praia, dar uma caminhada, dar uma respirada, às vezes levando ou não as crianças, isso pode te abastecer, né? Porque quando a gente tá vazia,
é muito mais difícil a gente dar algo de bom, né, para os outros, porque a gente já tá com o copo vazio. Então, né, se acolha, tira esse tempinho para você, ajuste, né, a rotina das crianças para que tu consiga também tirar um tempinho. E claro que se precisar da minha ajuda, né, eu tenho a mentoria Vida Organizada, eu trabalho com orientação parental. Então, se tu quiser, né, contar com a minha ajuda, com as minhas coisas, eu também estou à disposição pra gente, quem sabe, traçar um plano de ação juntas, né, para que possa melhorar, tá? Mas continuando aqui sobre o assunto, sobre relações, né, relações entre irmãos. Então é isso, e também vai acontecer nesse processo de individuação, né? Às vezes acontece algum afastamento entre os irmãos, porque muitas vezes essas feridas elas foram aumentando, ou muitas vezes os gostos, né, não vão se diferenciando, né? Enquanto às vezes quando era novo um queria imitar o outro, mas depois com o tempo cada um vai se redescobrindo, né? Os seus valores, os seus gostos. De nada, Érica. Os seus valores, os seus gostos. Então, ter esse processo de individuação também, de você olhar para você e entender, né? Por que aquilo me incomoda tanto na minha irmã? Ou por que aquilo me irrita tanto? Ou por que eu ainda deixo, eu quero a aprovação dela? Enfim, são certos questionamentos que podem nos ajudar a trilhar esse nosso próprio caminho de individuação, se você já for adulta, né? E com as nossas crianças, também ajudando eles a construir isso, sabe? Essa relação mais saudável, né? Que não vai ser perfeita, que não vai ser sempre reta, mas que às vezes eles possam estabelecer limites, que eles possam falar que não gostaram, que eles possam pedir um espaço, né? Eu acho que essa construção mais saudável, se a gente tá nesse lugar também, né, que tá aprendendo a se relacionar mais saudável com as nossas relações, vai ser mais fácil a gente ajudar os nossos filhos, né? E muitas vezes, como pais, né, dinâmicas familiares, às vezes pais muito controladores, né, muito omissos, muito negligentes, vão prejudicando ainda mais esse relacionamento, né? Muitos filhos acabam aí ocupando, às vezes, os lugares que eram para ser os pais que ocupam e acabam ocupando os lugares dos pais, porque às vezes os pais são muito omissos, ou muito negligentes, ou têm doença. Enfim, são várias dinâmicas aí que muitas vezes faz com que essas brigas aumentem, né? Às vezes o filho mais velho quer ser o pai ou a mãe do filho mais novo. Às vezes acontecem brigas entre o casal e às vezes acabam botando a culpa nos filhos. Então a gente, como pais, a gente tem que ter muito cuidado de separar, né, o que é nosso, o que é do adulto, do que é das crianças, porque a criança, ela tá ali, naquele meio, então tudo ela vai achar que é culpa dela, que é o problema dela, e às vezes os pais acabam verbalizando isso, e tudo isso vai prejudicando ainda mais o relacionamento, né? Às vezes a gente tem as dinâmicas também da ordem do nascimento, né? Às vezes os filhos mais velhos, eles acabam tendo mais responsabilidade, eles acabam sendo tratados de um jeito diferente do que o filho mais novo, né? Então, isso já vai criando, às vezes, assim, um problema entre os irmãos, né? Uma disputa, uma raiva. Isso acontece, né? Isso é real. Então a gente tem que realmente, assim, tá olhando como pais para, às vezes, a nossa dinâmica da nossa família, como é que foi, né? Tá entrando nesse processo de olhar para nossa história, de, às vezes, se for o momento, né, ter conversas mais profundas com a nossa família, com os nossos irmãos. Passar por esse processo de cura, né, pra gente conseguir ajudar os nossos filhos a ter esse relacionamento mais saudável, né, não ser aquelas mães controladoras, não botar, às vezes a gente quer que o filho mais velho assuma vários papéis que é da mãe, né, ter o filho mais velho, ele não tem obrigação, ele pode ter alguns trabalhos, ele pode ter algumas responsabilidades, mas a gente tem que ter muito discernimento, né, do que é responsabilidade mesmo de um filho, de um irmão, do que é responsabilidade da mãe e do pai, né, isso é muito importante, porque senão pode também aumentar essas feridas ali entre os irmãos, né, então, deixa eu ver o que mais que eu falei. Os rótulos também que a gente coloca muitas vezes, né? Então, não, essa é a boazinha, essa é a queridinha, aquela lá só dá trabalho, aquela lá é a ovelha negra, né? Aquela lá, aquele lá é o valentão, né? O irmão valentão, o irmão ovelha negra, o irmão... o bode expiatório, né? A criança dourada. Então, são vários rótulos aí que a gente pode, muitas vezes, ir colocando na nossa dinâmica das nossas relações, né? Tanto como pais ou como filhos que a gente ouviu e que muitas vezes estão atrapalhando, né? Os relacionamentos. Esses rótulos a gente acaba
de forma até inconsciente, se comparando de acordo com os rótulos, né? Por isso que eu falo sempre para as mães, cuidado com as nossas palavras, né? Nossas palavras têm muito poder. Então, se eu sempre ouvir a minha vida inteira que eu sou a boazinha, que eu não posso me expressar, eu vou acabar começando a me comportar como isso, né? Para ser aceita, para me sentir pertencente, né? Se eu, muitas vezes eu fui a valentona, eu fui defender minha irmã, eu fui falar não sei o quê, muitas vezes essa outra irmã mais nova, ela vai se sentir oprimida, vai se sentir dominada por esse irmão mais velho, né? Então tem que ter cuidado com esses rótulos, tem que ter cuidado com como que está se construindo essa dinâmica, né? Como que foi a construção da sua dinâmica, porque muitas vezes a gente vai se perdendo no meio de tudo isso, né? Então o mais novo fica com medo do mais velho, o mais velho vai ocupando uma posição que não é dele. Um vai se sentir negligenciado, né? E por mais que a gente busque ser os mesmos pais, é diferente, né? A visão da criança para cada pai é diferente, tanto que se conversa com uma criança, ela vai ter uma ideia dos pais, como os pais são. Se tu conversa com outro, ela vai apresentar outra ideia, né? E eu falo isso também na minha própria vida. A minha irmã tem uma visão de como que são os nossos pais, eu tenho outra visão, né? Porque cada criança, ela interpreta de uma forma, ela sente de uma forma, cada criança tem uma necessidade diferente, então é importante que a gente olhe para esses papéis, a gente olhe para essas necessidades, e eu sei que é mais uma demanda, às vezes, para nós, como mães. Nem sempre a gente vai conseguir dar conta 100%, mas a gente vai buscar dar o nosso melhor, né? Nosso papel aqui não é ser mãe perfeita, não é ser mãe que nunca vai errar, mas é mãe consciente, né? Mães que estão aqui, que estão ampliando a consciência, que estão se questionando, né? Eu mesma observando ali meus filhos, entrei nesse processo de observação deles, mas também entrei nesse processo de autoobservação, né? Porque é sobre isso a maternidade, né? Os relacionamentos, eles são sobre isso, ninguém, né? Isso é uma crença minha, né? Mas ninguém tá numa família por acaso, nenhum filho nasce por acaso. Então, assim, o que esses relacionamentos, eles podem estar nos ensinando, tá nos ajudando, o que os nossos filhos, né? O relacionamento entre eles podem estar nos convidando como pais a olhar, né? Onde que às vezes eu tô sendo muito controladora, eu tô sendo omissa, ou aonde que eu posso estar ajudando a aumentar essa ferida do meu filho, né? Que muitas vezes se sente injustiçado ou se sente comparado. Então realmente estar olhando para esse lugar de, opa, né? Qual é o meu papel, né? Como que eu posso ajudar essas crianças a construírem um relacionamento saudável, né? Sem ser a juíza, a julgadora, sem ser a mãe crítica, a mãe controladora, sem botar um no lugar de vítima e o outro no lugar de vilão. Então é um convite, né? E claro que vai ser muito mais fácil se a gente tá com as nossas raízes curadas, né? Não tem como eu não falar sobre isso, porque é verdade, né? Porque a gente pode fazer esse caminho sozinha e que bom, né? No dia a dia a gente tem esse convite, mas se vocês, né, quiserem aprofundar isso e contar também com a minha ajuda, às vezes se tem desafios que vocês estão enfrentando muito dos filhos, que tá muito difícil, muita briga entre irmãos, ou se tem desafios que vocês enfrentam até hoje com seus irmãos, né? Eu tenho esse convite para vocês, né, pra gente mergulhar juntas. Eu tenho a mentoria Raízes Curadas pra gente mergulhar um pouco mais no profundo, né, das raízes dos nossos relacionamentos, ou nas raízes dos nossos conflitos, seja familiares, sejam internos, seja com os nossos filhos. Então, porque quando a gente começa a entender o que está por trás, a gente e começa a entrar nesse processo de cura, né, com algumas ferramentas que eu trago ali dentro, a gente com certeza, o nosso comportamento, ele vai ser muito mais tranquilo, né? E uma mãe que ela tá bem, ela tá com as suas raízes curadas, ela vai conseguir intermediar essa relação de uma forma muito mais amistosa, né? Muito mais saudável do que uma mãe que ainda tá cheia de bagagens de raiva, de medo, da sua própria história, né? Com, às vezes, comparação, com dificuldades no relacionamento com a sua própria irmã, ela vai ter mais dificuldade de ajudar essas crianças a construir esse relacionamento saudável. Então, quem quiser dar esse passo a mais, né, pode entrar em contato comigo, seja por meio ali da minha bio ou pelo direct, para eu poder te mostrar um pouco mais, né, o que tem dentro dessa mentoria, que é feito no 1-a-1 comigo, ao vivo, né? Mas independente, né, se você quiser dar esse passo além ou não comigo, eu quero te trazer essa reflexão, esse convite de hoje, né, de olhar para esses relacionamentos, né, e se você chegou mais no final, depois assista desde o começo a live, que eu trouxe vários insights, porque às vezes são necessárias a gente ter conversas,
com os nossos filhos, né, sobre o relacionamento deles. Às vezes vão ser necessários a gente ter conversa com os nossos irmãos sobre os nossos relacionamentos. E conversas, às vezes, vão ser um pouco difíceis, porque relacionamentos rasos, né, mas é meu irmão, tal. Quantos irmãos, gente, que tem relacionamento raso, ou que nem se fala, que estão afastados, ou que só se cumprimentam, mas, sabe, é só uma coisa externa. Por quê? Porque estão com essas raízes machucadas, estão com feridas abertas, né? E é importante a gente, como pai, se a gente vê que tem feridas que já estão sendo construídas, a gente já intervir, a gente conversar, né? A gente ouvir o que cada um tá falando, escutativa, sem julgamento, sem tomar um lado, né? Mas ouvir, tentar compreender, tentar acolher, tentar ajudar, né? Então, esse é o nosso papel como pais, assim, porque conversas difíceis, às vezes, elas são necessárias. E quanto antes a gente ter com as nossas crianças, claro que a partir da idade delas, né? Então, não vou ter uma conversa muito elaborada com se meus filhos são novos, estão ali com desafios nos relacionamentos. Não, né? Mas trazer essa perspectiva, né? De acordo com o tamanho da criança. Mas é importante, às vezes, chamar os dois, ter uma conversa, né? Não nesse sentido assim, vocês são irmãos, não pode brigar. E tem que se amar e tal. Isso não é conversa, né? Uma conversa é chamar cada um, né? Tá conversando, filho, eu sei que tu se sente assim quando teu irmão faz isso. Fulano, é importante respeitar, o teu irmão diz que não. Né? Vamos respeitar o limite do outro, vamos respeitar um ao outro, né? A gente tá aqui dentro de casa, a gente tá na mesma família, então vamos aprender a se conviver, a respeitar as diferenças, vamos ouvir, né? E se for maiorzinho, às vezes eles mesmos já podem começar esse processo de diálogo entre eles, nem sempre a gente vai intermediar, só que eles só vão aprender a dialogar se a gente for ensinando, né? Muitas vezes a gente, como mães, vai ter que começar a participar desse diálogo, vai ter que intermediar. Né? Mas sempre, como eu falei desde o início da live, sem ser nesse lugar de julgadora, de juíza, de crítica, né? Comparando ou colocando, né, os filhos ali como os problemas, como um é um problema, um é sempre errado, o outro, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse lugar que a gente vai, né, para conseguir ensinar eles a ter depois essas conversas, né? Não dá para deixar também na mão de, eles que são crianças, eles que se entendam. Calma, às vezes eles não vão conseguir se entender, né? Às vezes eles precisam dessa nossa ajuda, para aprender como se conversa, para aprender como se dialoga, né? E depois isso vai sendo construído entre eles, né? Só que quando a gente não para fazer isso e só deixa assim, deixa assim mesmo, é relação de irmão, faz parte, tudo mais, e sem ajudar, pode ser que dali aumente as feridas, né? Feridas podem aumentar, relacionamentos fiquem superficiais, né? Porque a gente quis ter a família perfeita, mas nunca parou para ajudar, né? Que esse relacionamento fosse verdadeiramente construído, nunca fez uma reunião na família ou uma conversa entre os participantes da família. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que ter coragem de educar dá trabalho, construir relacionamentos saudáveis dá trabalho, mas também é maravilhoso, né? Maravilhoso a gente poder ser humano, a gente poder abraçar, ouvir as nossas emoções, a gente poder estabelecer os nossos limites, a gente poder aprender a se relacionar de verdade, né? A gente tá precisando aprender a se relacionar de verdade, né? A gente vê muitas relações superficiais, muitas relações só de fachadas, e não é isso que a gente quer para dentro da nossa casa, né? Então esse é o convite que eu tinha hoje. Depois vocês podem olhar desde o começo da live, trouxe vários insights, né? E quem quiser dar um passo mais profundo, que percebe que tá com muitos desafios, né? Seja no relacionamento entre os filhos, ou seja nos teus próprios relacionamentos, ou dificuldades de ensinar aos teus filhos como se relacionar, conta comigo, conta com a minha ajuda, né? Eu tenho serviços de mentorias, de orientação parental, e tô aqui à disposição também de vocês, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.